Salmo número 8, vamos fazer a leitura? Salmo de número 8. Está escrito assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tua glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, e por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das suas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pelo tempo em que o Senhor permitiu que o Ravi estivesse no seio da família. Ele é teu, e aprove o Senhor recolhê-lo. Sabemos que o Senhor sabe confortar o coração da família da Mãe Rosa. E obrigado, Pai, pelos irmãos que demonstraram toda essa solidariedade, esse trabalho. Obrigado pela irmã Silvia, pelo Rodrigo e sua esposa, por essa igreja e pelo trabalho, Senhor, em que celebraremos a semana que vem, Pai, esse trabalho abençoado que os irmãos têm feito no batismo e na assembleia. O Senhor é bom. E agora, Senhor, nós queremos que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. E nós sabemos que o Senhor sabe falar. Cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O Salmo de número 8, ele vai nos mostrar que a impressão digital do Senhor, ela está na criação, né? Como diz Paulo em Romanos, a natureza, ela expressa Deus, né? A impressão digital é a ideia de que Deus marcou na natureza qualidades que somente uma competência, uma capacidade de um intelecto extra, transcendente, poderia criar. E quando nós olhamos para a criação, nós não olhamos para a criação como os povos antigos, como os egípcios, como os babilônios, os medos persas, e até como um grupo de pessoas que persiste até hoje, chamado de panteísta, que diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Nós não olhamos para a criação como se ela fosse uma divindade, como se o rio tivesse um espírito, a árvore tivesse uma alma, como se a natureza ela fosse uma divindade e recebesse culto. Quando nós olhamos o texto bíblico, a divindade ela nos convida a celebrar uma mente inteligente criadora. A natureza ela não é autônoma, ela não se autocriou. A natureza ela não surgiu pela vontade espontânea ou por conta de uma explosão qualquer. Antes de qualquer coisa, houve, como nós somos informados em Gênesis capítulo 1, a vontade soberana de Deus. A criação ela veio à existência por um propósito. Ela não veio à mercê, ela não surgiu, ela não está aí ao acaso. Não, a natureza ela existiu, a criação ela existe por conta de um propósito definido. Há uma intencionalidade, há uma finalidade. Quando Deus disse haja e tudo ocorreu, nós somos informados que tudo que veio a existir veio para um propósito. Então quando nós olhamos com um salmo como esse aqui, nós temos refrescado na memória o texto de Gênesis 1. Aqui nós temos o que? Uma paráfrase do texto de Gênesis 1. O que é uma paráfrase? Dizer aquilo que já foi dito com palavras diferentes. Então, é isso que está aqui. O salmista, colocando elementos novos, ele vai trazer à nossa memória a beleza da criação. E a beleza da criação, ela vai tomando do salmista o fôlego da admiração, e ele vai comparando das coisas mais excelentes ao nível potencial máximo e ao nível da simplicidade. Ele demonstra que o céu do céu louva ao Senhor, e quando ele está jubilando de alegria, ele desce ao nível da animalidade, inclusive, e diz que os rebanhos louvam ao Senhor, e no meio termo
termo, ele coloca a sublimidade. Ele diz que o louvor das crianças é que expressa uma grandeza de Deus, que é capaz, inclusive, do louvor que sai da boca, dos lábios da criança, como Jesus replicou esse salmo nos evangelhos. Os salmos, ou o louvor que sai dos lábios da criança, é mais poderoso do que a reunião de todos os exércitos. Uma coisa para nós incompreensível, porque ao olhar, ao ver uma criança recolhida, acolhida no colo da mãe, a gente vê uma fragilidade. E me permitam, agora me chamou a atenção a maneira que a sua filhinha tomava o café da manhã, né? Não foi? Com tanta intensidade que a gente ouviu o barulho de longe, né? Deveria estar muito bom aquele mamar ali, né? Mas assim, foi um som muito eloquente, né? A gente ouviu ali, onde está esse barulho? Ela estava mamando. Então, é de uma fragilidade que é a mãe acolhendo e amamentando, ao mesmo tempo que o Salmo diz que o som que sai dos lábios delas é mais poderoso do que a reunião de todos os exércitos. E aí você percebe que o salmista tem uma coisa muito importante para nos comunicar aqui e chamar a atenção dessa percepção que nos foge. Mas é por isso que nós temos a soberania das Escrituras e a eloquência do melhor dos mestres, que é o Espírito de Deus, para nos ajudar a entender aqui o que Deus quer nos ensinar. Esse salmo, ele foi dado muito provavelmente, fazendo essa paráfrase de Gênesis, lembrando da criação, por conta de uma batalha que o salmista, o Davi, autor desse salmo, compôs. No momento de um triunfo, ele compôs esse salmo. E como nós já discutimos aqui, os salmos, eles não estão colocados de qualquer maneira. Eles têm um arranjo escriturístico, teológico, coerente. E por isso que vale a pena mencionar aqui, ainda de en passant, o Salmo 7. Se você perceber comigo, se tiver com o texto aberto aí, mas depois você pode fazer a leitura, no Salmo 7, o salmista, ele está reclamando. E reclamar aqui, irmãos, eu quero que vocês entendam, não é uma reclamação ácida. Reclamando é clamar mais do que uma vez. Ele está reclamando com Deus. Ele clama e reclama, no sentido, eu tenho um adversário que ele é impossível de ser vencido. E toda essa angústia do Davi vai sendo narrada no verso 7. É claro que o escrito, o registro do texto, ele está a posteriori do evento, não é isso? Você registra aquilo que já viveu. Então ele está registrando aqui aquele momento de angústia, de dificuldade, que no momento daquela batalha com o gigante Golias. E quando ele termina o texto, o Salmo número 7, o verso 17, ele convida ao louvor. O que está escrito lá? Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Então ele termina o Salmo pontuando e dizendo o que ele vai fazer. E aí então o Salmo 8, ele entrega o que prometeu. Percebe? Ele diz assim, o adversário, o Senhor sabe que eu sou justo. Ele vai reclamando no Salmo. E aí ele termina, mas eu vou louvar ao Senhor, eu vou dar graças ao Senhor. E aí então, como prometido, o Salmo 8 é a entrega do que foi prometido. Então esse Salmo aqui, ele se encaixa melhor, embora haja alguma dúvida, se de fato ele foi produzido para retratar esse acontecimento. Mas ele encaixa bem nesse período em que o Davi teve esse embate com o gigante filisteu. E como é que a gente sugere isso? Na tua Bíblia aí deve ter um título, algumas Bíblias mais antigas, ela tem uma palavrinha um pouquinho diferente, algumas está traduzida, a minha está assim, Salmo 8, logo como o título está assim: para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lagares. Algumas traduções, a palavrinha que aparece aí é getite. Então se a tua Bíblia não está traduzida, algumas já tem um trabalho editorial, né, já está traduzida, está lagares. Essa palavra lagares, getite, ela combina muito bem com o lugar de onde veio o gigante, não é? Então, da região, da geografia. Então é muito provável que ele está dizendo, agradecendo a Deus por conta desse gigante que ele venceu. Então o louvor, ele se encaixa mostrando que não importa os gigantes que se levantem, tem um Deus que fez o céu,
E qual a dificuldade de Deus fazer o céu? Nós já vimos em Gênesis que não tem dificuldade. Ele disse haja e tudo ocorreu. E agora ele vai usar uma outra maneira dizendo assim, ó, foi o dedo de Deus que fez tudo isso. Então ele vai demonstrando de uma forma artística como que o Deus criador de todas as coisas, ele usa coisas que aos nossos olhos é frágilzinho, inclusive para vencer as potestades, os exércitos. E quem são? São essas crianças aqui, né? Então esse Salmo Getite, ele encaixa com a região Gate, o gigante de Gate, o Golias. Então nós entendemos que esse texto aqui, ele encaixa muito bem naquela batalha. Por isso que você vai ler aí, para o mestre da música. Então ele está compondo e vai entregar para o mestre da música. Mais ou menos é a Kátia do tempo deles, né? Então ele fez aqui, aí Kátia, canta ali, né? É mais ou menos isso. Então ela vai conduzir esse louvor para o culto. E qual é a história do louvor? A história é o louvor por conta deles terem vencido um gigante junto com o seu exército, num tempo de muita dificuldade e muito improvável aí, ok? Mostrando que a ideia também de Lagar, eu lembrei aqui agora, é a ideia do canto da vindima. Quando é que eles cantavam o canto da vindima? Enquanto estava colhendo, eles vão alegre, recolhendo o produto da videira, ou enfim, da ceifa de um modo geral. E por conta da prosperidade, eles vão cantando, agradecendo o Senhor. E quando é uva, eles já vão colocando no tanque, vão pisando. Isso chama vindima. E por que combina aí também? A ideia, que essa palavra é usada também quando se vence o inimigo, que Deus pisou no lagar os inimigos e Deus deu a vitória. Ok? Então, a celebração do Davi aqui, ela encaixa muito bem no contexto de Êxodo 1, de Gênesis 1, no contexto de Davi tendo o júbilo de alegria por conta da vitória. Muito bem, essas questões preliminares elas são importantíssimas, mas vamos então ao texto. Vamos lá. Os salmos, ou todos os poemas, os versículos do salmo, você vai perceber que ele começa do mesmo jeito que termina. É a ideia, né, da moldura. Qual é a moldura do salmo? Eu vou ler com você a parte A do verso 1. O texto diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Então isso aqui é a moldura, é o que dá a ocasião, o início do salmo. E ele narra então as competências do Senhor. E como é que ele termina, como é que ele fecha? Qual é a outra moldura? O verso 9: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. O que ele fez? Se fosse, né, nos nossos tempos, você vai dizer, já sei, ele selecionou, copiou e colou e terminou aqui, né? Então, ele começa de um jeito e termina do mesmo jeito, mostrando que esse Senhor que começou, ele terminou, ele fez a obra, e tudo que está aqui no meio, que é o poema, ele vai dizer por que Deus é digno de ser celebrado. Vamos então a algumas questões do Salmo? Vamos lá. Como eu já disse aí, né, o verso 1, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. A parte A do versículo. O que nós temos aqui? O texto, a construção gramatical, ela sugere um júbilo de exclamação na potência máxima. Imagine quando você quer elogiar alguém, você vai procurar dentro da tua competência de vocabulário, do teu repertório, de construir uma poesia, de um elogio, o máximo que você pode. A construção que o salmista, que o Davi organiza aqui, é a ideia de que não falta no repertório humano, aliás, falta no repertório humano alguma coisa a mais, porque a gente só consegue entender aquilo que está dentro do nosso campo de comunicação. Se eu falar uma palavra aqui que nem eu, nem você conhece, não tem no dicionário, a gente não consegue falar sobre ela. O nosso mundo, ele é interpretado a partir do número de palavras que você tem. Percebe? Então se eu digo uma palavra que é conhecida para vocês, você vai, disso eu sei discutir. Mas se vier aqui, fosse possível, um extraterrestre falasse uma palavra que não está no campo, no jogo linguístico da nossa vida, a gente não vai saber. É por isso que nem eu, nem você, aliás, eu não posso sair dos limites de Carapicuíba, porque eu só sei falar carapicuibano.
Eu não posso viajar mais porque eu não entendo a outra linguagem. Para mim é complicado. Eu me comunico dentro do meu campo. O que eu quero dizer aqui? O Davi está dizendo assim: o que eu estou querendo dizer aqui é o máximo, que para mim já é um absurdo. E se eu pudesse, eu diria mais. E o que é mais do que isso? Eu não sei. Mas eu sei dizer: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. E cada palavra aqui, ela é usada com um critério absurdo. Você percebe que no Salmo 7, você tem uma petição. O que é uma petição? Quando nós oramos algo para nós. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero que o Senhor faça isso para mim. É clamar, é reclamar. Aqui ele muda da petição para a adoração. Qual é a diferença da petição para a adoração? Você sai de cena e coloca o coletivo. Ele está dizendo: todos nós, o Senhor é o Senhor, não meu, é o Senhor nosso. Essa é uma questão que nós estamos sempre nos policiando para não cantar hinos que traga mais a alegria da carnalidade individual do que do júbilo coletivo. O louvor tem que levar a congregação, tem que levar o coletivo em uníssono a louvar o Senhor, porque senão é petição. A petição, Jesus diz o quê? Entra no teu quarto e ali a gente conversa em oração. Então a congregação, ela se reúne para quê? Para louvar o Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Você tem aí na tua Bíblia uma exclamação, porque não tem mais palavras humanas. E a ideia de majestoso, ela tem uma ideia política do reino de Deus. O que é a política? Acima desse Senhor, acima desse Adonai, acima de Yahvé, os nomes de Deus, não há absolutamente mais nada que governe. Ele é único. Não há nada que esteja medindo força com ele. Não há força opressiva contrária. Não há quem possa se levantar. Absolutamente há um único Deus. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Então você percebe que o salmista, ele tem a intenção de exaltar o Senhor. Só que de repente ele percebe que as palavras, embora sejam as mais selecionadas dentro da competência linguística dele, ele se sente entristecido e abatido, porque ele quer elogiar mais o objeto do seu amor. E aí então ele recorre aos céus, como se houvesse uma transcendência dele, e ele saindo de si, eu não consigo mais verbalizar, não consigo mais dizer o que eu quero dizer. Então eu olho para o céu é imensidão, o céu ele deixa explícito, o céu ele clama, o céu é eloquente, o céu diz quem o Senhor é. E é claro que o salmista, o Davi, ele é resiliente, ele é esforçado, e ele não desiste. E de repente ele entende que o céu é grande, o céu é maravilhoso. O céu, e aqui a ideia de céu não é a morada de Deus como nós entendemos, é o céu visível, o que nós contemplamos. A beleza de um dia ensolarado, como uma cortina estendida, azul, estendida com os detalhes branco e o dourado do céu, ou uma noite estrelada, ou carregada de nuvens, cada um com sua beleza. Ele percebe que tudo isso é maravilhoso, mas ele ainda acha que não é o adequado. A glória de Deus, ela transcende ao céu, porque tudo está em Deus, mas Deus não pode estar limitado a nada. Imagine, no absoluto nada. E isso nós não conseguimos compreender, nós aceitamos pela fé. Quando eu digo assim, sabe nada, a gente fala, sei, mas você não sabe o que é nada. A gente diz que sabe para a gente continuar a conversa, mas imagine o nada, a gente não consegue. Imagine que não existia espaço, não existia céu, existia Deus. Não tem espaço, não tem tempo, existe Deus. E pelo poder do haja, surgiu o tempo. Então nada está em Deus, mas Deus está em tudo. Não porque tudo é Deus, mas porque tudo demonstra a eloquência do poder da criação de Deus. Irmãos, absurdo. E quando o salmista ele percebe que o céu também é grande demais, ele diz majestoso, que é a mesma palavra aí para
algumas, o governo, o Deus, ele é majestoso, ele é soberano, para inclusive preencher o céu. É a ideia de um superlativo. O que é um superlativo? É uma palavra que ela vai levar a um grau máximo daquilo que você quer descrever. Por exemplo, quando uma pessoa ela é inteligente, a pessoa é inteligente, ela é inteligentíssima. E mais, eu não sei, só tenho essa palavra. A pessoa é magra, ela é magérrima, não dá mais, é a única palavra que eu tenho, mas ele é mais do que isso. E aí então o Davi fala, ele é majestoso, ele é admirável, ele é soberano. Eu não tenho mais palavras. Só que ele é insistente, ele é persistente. E aí é como se ele descesse do mais alto, céus. E aí no verso 2 ele vem para aquilo que está no nosso ambiente. E ele diz, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários. Olha só, eu vou ler de novo aqui, ó. Dos lábios, ele está falando do céu, agora fala, sabe as crianças? Dos lábios dela, e ele coloca duas palavras, recém-nascidos e criança. Uma que acabou de ser expulsa do ventre, ainda está sendo amamentada, e uma outra maiorzinha, mas todas crianças dependentes, as duas categorias. E ele diz que essas duas categorias de pessoas, Deus firmaste o teu nome como fortaleza. Essa palavra fortaleza, ela tem uma ideia de cidade fortalecida. Quando os antigos iam construir, edificar uma cidade, eles procuravam um lugar que pudesse ser menos acessível possível para os inimigos. Então o que eles procuravam? As montanhas. Então eles construíam no alto das montanhas, levantavam os muros, né, imponentes, e dentro ainda dos muros eles faziam um lugar forte, onde ficava o rei, por exemplo. Porque imagine o inimigo tendo que subir, é mais fácil você atacar, jogar pedra, qualquer coisa, né, de cima para baixo, melhor. E se eles conseguissem vencer ainda, eles tinham que vencer a muralha. Se vencesse a muralha, eles precisariam vencer os exércitos para chegar na torre forte, onde estava a autoridade. O que o salmo está dizendo? Sabe, a nossa muralha é o Senhor, é a torre forte. Só que ele usa essa figura dizendo que os nossos inimigos também são assim. E como é que o Davi, ele compara os seus inimigos? Como é que ele pode ser vencido? Ele diz, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. E Jesus, ele diz, deixe vir após minhas crianças. E você sabe, melhor do que eu inclusive, você que já teve a experiência de segurar um filho como o teu, como ele te encoraja, como ele te dá resiliência, como ele te dá capacidade, como o brilho dos olhos de uma frágilzinho criança, como o choro de uma criança fortalece as emoções, a vontade dos pais. É por conta dos recém-nascidos que vocês enfrentam o mundo. É por conta dos recém-nascidos que vocês aguentam a ofensa que aguentam. É por conta daqueles que te esperam no final da jornada diária que vocês aguentam o trânsito, as burocracias. E isso traz uma força interior, uma disposição. E Deus está dizendo aqui que os inimigos, eles são melhores enfrentados quando você percebe que da boca das crianças vem aquele entusiasmo, vem aquela gana de vencer a vida. É por isso que os filhos, eles são ditos também no Salmo 128 que eles são herança do Senhor, como flecha na bolsa, na aljava dos pais. Ele atira, e esse atirar, esse atravessar, cortar o ar, é o impulso da graça que os pais vão preparando. Você é o que é por conta das crianças. Você é o que é por conta dessa singeleza infantil, infante, que ao mesmo tempo em que ela é admirada, ela gera em nós um poder avassalador, impactante, como um terremoto, e ela nos impulsiona a fazer o que fazemos. E é possível que nós não tenhamos percebido isso antes que o Davi nos fale. Dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Você vence os gigantes que vence por conta desses seres frágeis. Frágilzinho, que se você não amamentar na hora certa, se não limpar o bumbum na hora certa, ele vai ficar assado. E da assadura vai trazer problema maior.
se você não cuidar da barriga dele, da respiração dele, não pegar aquele objetozinho que suga, né, aquela secreção, ele está perdido, ele depende de você. Mas esse ser fragilzinho, que traz em você essa gana para viver, inclusive, depender do Senhor, porque ele é tão frágil, que você entende, eu não consigo cuidar dele, mas o Senhor que fez o céu, me dá essa vontade de fazê-lo. O Davi diz, esse gigante que se colocou, ele é forte aos meus olhos, mas diante do Senhor, ele não passa de um mero fracote, porque até o balbuciar de uma criança derrota esse ser que os amedronta. No louvor das crianças há um entusiasmo. É por isso que quando uma igreja que tem juízo, cuida bem das suas crianças. Uma igreja que tem juízo, investe no departamento infantil. Uma igreja que tem juízo e teme a Deus, cuida bem das crianças. Por quê? Porque elas são a menina dos olhos do Senhor. Me permita usar aqui um outro texto. É delas que vem o nosso encorajamento. Se nós saíssemos daqui agora, e se elas não tiverem provocando um terremoto ali na salinha, que muito provavelmente estão, a serenidade delas brincando, você vai ficar horas olhando para a criança. E deixa eu contar uma particularidade aqui, eu vou me empolgando, né? Mas eu prometo não ser muito prolixo aqui. Uma ocasião da minha vida, eu tive uma escola de educação infantil. Do berçário até, se eu não me engano, 11 anos. E eu precisei montar uma equipe de trabalho para cuidar dessas crianças, né? A gente chegou a ser 300 crianças. E um dia, eu cheguei no local onde era a minha escola, e tinha uma reunião de funcionários. Falei, o que é isso? É greve? O que será que aconteceu, né? É motim, né? É piquete, né? E aí, eu fui convocado na minha sala. Falei assim, o senhor nos perdoe, mas o senhor está proibido a partir de hoje de entrar na sala de aula. Porque quando eu entrava na sala de aula, eu acabava com a aula. Eu colocava o pé, elas vinham para cima de mim, e ficava um monte de criança em cima de mim para tirar de lá. Eu chegava, e as crianças assim, elas vinham para cima de mim, que se as tias não dessem uma autoria, para, não faça isso, acabava com tudo. Mas aquilo me motivava de um jeito. Eu vou de novo. Teve um dia que um menininho falou assim, tio, você é meu pai? São coisas que marcaram a vida, porque aquela coisa me motivava, aquela coisa me fazia, né, dar o melhor dentro das possibilidades. Eu fazia algumas perversidades também, eu não posso negar, né? Eu sei que é politicamente incorreto aqui, né? Mas eu não tenho problema, né, com aquilo que vão dizer. Mas era uma afinidade tão grande entre eu e as crianças, que depois que acabava o turno, 6 horas a gente encerrava, passava as peruas e pegava. Sobrava alguns ainda que os pais não vinham. Eu falei assim, tio, vamos pegar doce? Eu não vou usar a palavra que se usava, porque vocês vão ficar chocados, mas vocês já devem saber, né? Eu falei assim, ó, a tia não vai deixar, cara. Não vai deixar. Não, a gente sabe como fazer. Eles me cooptando para o crime. Aí o que a gente fazia? Elas ficavam no portão, a gente dava a volta assim, passava debaixo da mesa, como se a tia não estivesse vendo. Ia no armário e pegava o doce e comia, escondido. Então, aquilo assim, né, fazia, amanhã de novo o tio falou assim, não, vamos ver, que eu tinha que ter também um limite, né, porque eu não podia induzir as crianças fora da refeição, mas todo cuidado. O que eu quero dizer, as crianças, elas vinham para a escola com aquele brilho nos olhos, que assim, era muito interessante, e quando elas estavam nesse movimento de aprendizado, de brincadeira, aquilo era o combustível para mim. E imagine só uma criança falando assim, ô tio, você não é meu pai? Eu ficava todo orgulhoso, né? Como que o tio pode ser pai, né? É um paradoxo. Mas eu entendi o que elas queriam dizer. O que eu quero dizer é que dos lábios, como o salmista está dizendo, das crianças, Deus firmou um louvor. São dos lábios das crianças que sai uma motivação que você não sabe explicar, mas é por conta dela que você vem aqui, do seu filho, das crianças. É por conta dela que você ainda não se desviou do caminho do Senhor, porque tem uma responsabilidade dentro do teu coração que pulsa dizendo, ainda que eu esteja fraquejando na fé, eu vou, porque meu filho tem que conhecer o evangelho do Senhor. Isso é o quê? É profilático, isso é protetivo, é o teu filho que te motiva, porque dos lábios da criança vem o perfeito louvor. É na simplicidade,
é no jeito de encarar a vida, é o não se preocupar com a inflação, com a tempestade, é crer de uma maneira singela e eloquente ao mesmo tempo, que quando o pai recolhe nos braços, não tem preocupação, não tem temor, não tem problema de contabilidade no final do mês, porque ela sabe que o pai proverá o pão. Isso te dá uma gana. É aquela história de um maquinista que conduzia um trem profissionalmente há muitos anos, e todos confiavam no trabalho dele. E um dia houve um problema na condução, na locomotiva, e descendo uma ribanceira nos trilhos ali, um declive, os freios falharam e todos ficaram em pânico. E aquela perturbação em face da fatalidade, perceberam uma criança deitada e dormindo tranquilamente. E alguém chacoalhou e disse: meu filho, nós vamos todos morrer, você não está preocupado? A criança, o adolescente, seja lá que for, ele olhou e falou: não, meu pai está conduzindo o trem, pode ficar tranquilo, ele dá um jeito. Você percebe? A criança, ela não consegue ter essa proporcionalidade, porque ela confia no pai. O Davi está dizendo: ao vencer o gigante, a pedrinha que não poderia derrubá-lo, foi o pai que derrubou, e eu posso confiar. Por quê? Foi ele que criou os céus, foi ele que fez o que fez. Dos lábios das crianças, recém-nascidos, o Senhor firmou. A ideia de firmar, a ideia de colocar alicerce, o teu nome como fortaleza. E qual é a finalidade? Por causa dos teus adversários. A reunião de todos os adversários de Deus, elas não podem com o louvor da criança. Como é difícil para Deus resolver problemas. Olha que dificuldade. É por isso que em outro lugar o texto vai dizer: dos inimigos de Deus, Deus zomba, Deus ia. Sabe? Uma criança louvando, eu acabo com eles. Por causa dos seus adversários. Olha o que o texto diz ainda, verso 2: para silenciar o inimigo que busca vingança. Deus tem muitos meios de nos animar. Deus pode fazer milagres extraordinários. Deus pode fazer um animal, uma ave, trazer comida para um profeta. Deus pode cuidar de diversas maneiras extraordinárias, mas Ele escolheu cuidar de forma ordinária, todos os dias, pela canção singela, simples, que sai da boca da criança. Todo dia de manhã, quando ela está se arrumando para a escola, quando está na expectativa de rever o pai novamente, perguntando: quando é que você vem me buscar? Porque eu quero mesmo é a tua companhia. Não tem adversário que possa resistir tamanha eloquência de louvor ao Senhor. Elas nos dão essa alegria. E é claro que o salmista, ele ainda, apesar desse murmúrio, ele está: louvado seja o Senhor, majestoso o céu. Mas da boca do Senhor, da boca dos meninos, é um murmúrio. Então ele começa aqui, júbilo, louvor, Senhor. Aí ele murmura, mas é do louvor das crianças que nós vencemos o inimigo. O que ele está dizendo aqui, pelo murmúrio da canção das crianças em louvor a Deus, esse murmúrio, ele abafa, ele impede, ele estanca a conversa do tolo ateu, do infiel que nos desafia. Do poder do louvor das crianças vem o encorajamento do Senhor, que faz calar os nossos inimigos. Deus usa o fraco para abater aquilo que parece ser forte. Deus usa o louco para abater o sábio. É isso que Paulo diz. E é claro que se o Espírito de Deus não nos trouxer essa convicção, nós vamos sair daqui rindo dessa coisa. Mas aqui não tem palavra humana, aqui não tem registro da vontade de Davi, aqui tem revelação do Senhor. Há um poder retumbante, há um poder eloquente no louvor das crianças, que faz o inferno paralisar. As portas do inferno não prevalecem. Por quê? Porque na igreja tem um exército forte, na sua casa tem um exército forte. São as crianças que mamam, que
depende, mas é do lábio das crianças, ou são dos lábios da criança que vem o entusiasmo da graça, a força da graça, o poder de Deus. Isso é um milagre, mas não um milagre extraordinário de vez em quando, é um milagre do dia a dia, é um milagre ordinário, é um milagre de toda hora, é o barulho santo. Como dizia minha avó, é o tropé santo. Os mais antigos talvez saibam o que é tropé. Um barulho intenso. Pelo menos era o que minha avó dizia. Mas aí o salmista, ele ainda vai procurando recurso. Verso 3 e 4. Quando contemplo os céus, percebe o movimento? Ele começa, Senhor exaltado, e o murmúrio. Aí ele volta de novo para o céu. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Olha o outro contraste, porque quando você vê o céu, ele assim nos arrebata. Eu sou um admirador da natureza, dentro dos meus limites, e eu sou meio dado aí, né? Eu me acho que alguém que registra alguma coisa nas páginas, eu gosto de escrever. E eu acho que eu já contei isso aqui. Um dia eu estava numa dificuldade muito grande, e eu fui para a casa da minha mãe era viva ainda, meu pai aqui, mora aqui perto, e aí eu saí lá no quintal, e tem um lugar assim, tem umas árvores, e é muito, muito legal, muito bonito ver o pôr do sol. E aquele dia eu estava assim, muito angustiado, sabe? Aquele dia que você está encalacrado, a alma dói, o corpo dói, você não tem expectativa de nada, e agora, Senhor? E aí eu comecei a ver o sol, ele se pondo, e ele parece uma bola de fogo, ele vai caindo, daqui a pouco ele desaparece, e aquilo me arrebatou os sentidos por alguns segundos, e eu olhando aquilo ali. Sabe quando você vê uma obra de arte, você esquece de tudo? Por isso que toda obra de arte é a obra de arte da mão do divino artista. Tudo que é belo, ele vem de Deus. E eu olhando aquilo, e de repente veio uma nuvem e cobriu, ela se interpôs entre o sol e onde eu estava, e eu reclamei, e a minha reclamação aqui agora não é de clamar duas vezes, reclamar mesmo, Senhor, né? E acabou com aquele espetáculo. Só que o brilho do sol era tão espetacular que os raios de sol é como se tivessem furado a nuvem e passaram uns raios apontando assim, e ficou mais bonito ainda. E o que aconteceu? O que veio na minha mente? Eu saí dali correndo, peguei uma caneta, né, e escrevi algumas coisas, depois eu coloquei num livro, e eu escrevi assim, final, eu narrei tudo isso e eu disse assim, se o céu é bonito por fora, imagine pelo lado de dentro. E é o que o Davi está vendo aqui, é o que ele está dizendo. Ele diz assim, ó, quando contemplo os céus. E como é que Deus fez o céu? Foi o dedo dele, sabe? Só com o dedo dele. Obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmasse. Essa ideia de céu, como eu já disse, não é a morada de Deus, é aquilo que a gente vê, chama de a abóboda, aquilo que parece uma cortina estendida. E essa ideia de lua e estrela, a figura que aparece aqui é a ideia de uma joia. Imagine um artista no ramo da joalheria, um design de joias. Ele vai fazer a joia, né? Ele precisa vender esse negócio, tem que ter uma beleza estética que te desperte atenção. Essa é a ideia, você ver a joia e ficar impressionado. O que o salmista está dizendo aqui, que o céu é uma joia, e o céu, ele é o lugar onde a lua e a estrela, ou as estrelas, elas estão incrustadas, como se fosse uma joia, uma beleza estética que Deus colocou na joia, os brilhantes. Você está dizendo, olha que joia maravilhosa, olha que divino artista do ramo das joias, da estética das joias, olha como ele fez isso é uma joia, e olha como a estrela brilha, as estrelas brilham, olha como a lua ela brilha. Então ele deveria estar vendo aquilo durante a noite, e aí isso me faz lembrar também do que o Isaías, ele falou sobre a capacidade de Deus. Lá em Isaías capítulo 40, eu quero compartilhar com os irmãos o que ele vai falar sobre a criação. Olha como Deus descreve a criação. Eu leio, capítulo 40 de Isaías, verso 12, eu vou ler alguns versículos. Quem mediu as águas na colcha da mão? Irmãos, essa primeira expressão aqui, já deveria a gente sair daqui, né, e sei lá o que, sair em júbilo. A ideia que o Isaías está mostrando aqui, imagine todo o recurso hídrico do mundo, toda fonte de água, seja salgada, doce, não importa.
O Davi está dizendo que isso nos impressiona. A massa de água, ela é muito grande. E a gente sabe hoje da porção de água dos oceanos, dos rios, essa coisa toda, recurso hídrico. O Isaías está dizendo assim, ó, tudo isso aqui, sabe como Deus mede? Assim, ó. Sabe quando você faz assim com a palma da mão, a palma estendida, você faz uma conchinha, você consegue recolher um pouquinho de água aqui para não vazar? Está dizendo assim, toda a água no mundo, Deus recolhe assim. E ele continua. Ou como o palmo definiu os limites do céu. Olha a imensidão do céu. Você está dizendo, sabe como Deus mede tudo isso? Ele faz assim com o palmo, assim, o tamanho de tudo que eu estou aqui, ó, da imensidão, é um palmo de Deus. Ele continua. Quem jamais calculou o peso da terra? Quem pode fazer isso? Hoje alguém pode se aventurar. Ou o peso dos montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que ensinasse a julgar com justiça? Foi você que disse, Senhor, faz a terra assim, foi você? Eu acho que não. A quem o Senhor consultou? Ainda eu leio aqui o texto. Quem lhe ensinou o conhecimento, ou que lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como gota que sobra do balde. Ele volta ao recurso poético, Isaías. Ele diz que toda a água cabe na palma da sua mão, na concha. Mas as nações é como um pingo de água no balde. Sabe quando você vai lavar a roupa, vai usar um balde, algum utensílio, e você joga toda a água, não fica um pinguinho ali? Esse é o recurso que ele está usando. As nações para o Senhor é como um pinguinho de água. Sabe as nações que te amedrontam? Sabe o conselho da ONU? Que, vamos invadir aí! Sabe os Estados Unidos? Sabe a Alemanha, a França? Sabe os chineses, os coreanos? Isso aqui é um pouquinho de água. Acabou. E ele usa essa figura. Em algum momento ele vai dizer assim, são como pó na balança. Hoje a gente vai comprar, sei lá, batata. Hoje está lavadinha, né? Então tem lá, batata lavada. Isso o preço sai de R$1 para 115,40 centavos, né? Porque eles lavaram, né? E é mais caro ainda, porque se eles tirar a casca e cortar em 2 fatiazinhas, coloca numa embalagem, aí eles vendem por 250. Não é assim? A gente é muito inocente, né? Meu Deus do céu, mas tudo bem, né? Essa coisa é outra. O que ele está dizendo? Quando ia pesar a batata ou qualquer outra coisa, pesava e tirava a batata. E ficava um pozinho de terra na balança. O que o vendedor fazia? Está dizendo assim, as nações é isso aqui para Deus. Se as nações são isso, o que é o gigante para você? O que é? Ele traz medo porque a gente olha daqui. Deus está olhando aqui, ó. Ele está com medo disso. Dá vontade de chorar e rir ao mesmo tempo. Nós temos medo porque a perspectiva é assim. Deus olha assim. Por isso que Ele nos convida. Não tenha medo, ó pequeno no rebanho. Não tenha medo. Eu já recolhi vocês nos meus braços. Vocês são meus e eu não abro mão. E aí ele vai falando, e eu preciso ir à frente aqui, né? Só não posso esquecer que nesse momento ele vai dizer assim, ó, você está em dúvida ainda? Olha para o céu, Isaías 40 ainda. Conta as estrelas. E ele vai dizer, eu chamo cada uma pelo seu nome, e nenhuma ousa faltar, tamanho é o meu poder. Mais uma vez eu volto a falar das minhas experiências. Alguns podem achar infantil ou bizarro, mas não tem problema. A felicidade apetece aquele que é feliz, né? Não aquele que está ouvindo da felicidade. Entende? Não importa, não, é eu que estou sentindo. A felicidade apetece o feliz, não aquele que está aplaudindo. Não. Então venha ser feliz com Jesus. Lá meu pai ainda, faz tempo que eu não faço isso, a demanda, as coisas. Mas em noite de verão, no interior, né? Que já é considerado interior, você olha para o alto assim, e o céu, ele é assim, pintado, encharcado de estrelas. Não é como a gente aqui, né? Você não consegue ver por causa da poluição. Mas você fica olhando assim, aquilo te arrebata o sentimento que as estrelas parecem estar caindo de tanta estrela. E quanto mais para o interior você vai, a coisa se intensifica, né? Imagina lá, né, Eduardo? Mato Grosso, né? Como que é aquela coisa. As estrelas, assim, elas parecem estar caindo. E aí, o que Deus diz? Está vendo as estrelas? Eu chamo cada uma pelo nome, e nenhuma ousa faltar. Tamanho é o meu poder. Você sabe que as estrelas que a gente está vendo
elas não existem mais. Elas explodiram. Elas estão viajando a luz no espaço. É tanta distância que elas já morreram, explodiram, mas a luz continua. E até o nome das estrelas que explodiram e as que existem, Deus sabe o nome de toda a constelação. E nenhuma ousa faltar quando Ele chama. Você acha que Deus esqueceu de você? É falsa percepção. Deus te conhece. Deus te ama. Deus te guarda. Deus te dá o alimento. Deus te dá saúde. Deus te dá paz. E ao final te dá vida eterna. Vida com abundância. Nós precisamos começar a aproveitar a eternidade agora. A eternidade não virá, ela já é. Ela potencializará. Ela foi comprada pelo sangue da cruz. Agora, o texto ainda continua nos convidando a essa celebração. Depois que ele diz: Senhor, a tua majestade é cantada no céu, a tua glória no céu, o Senhor é poderoso. Dos lábios das crianças, recém-nascido, vem a nossa fortaleza. Os inimigos são confundidos, os céus só abrem os seus dedos. Aí ele faz uma pergunta. Olha a pergunta do verso 4. Por isso que o Salmo, aliás, toda a Bíblia, o que está no centro da Bíblia? O ser humano. Não como alvo de louvor, mas como alvo de cuidado. O centro da Bíblia é revelar a Deus. Mas o centro de Deus não é como se diz por aí, né? Numa teologia translocada e irresponsável. Você é especial, Deus. Não, não é isso. É o cuidado de Deus para aqueles que estão em Jesus. Ele diz, verso 4: pergunto, quem é o homem para que com ele te importes? O que ele está dizendo aqui é que quando você começa a minimamente considerar a criação, ela é um espetáculo indizível. Quem minimamente aqui participou de aulas de biologia, aquilo que os professores nos comunicam já nos leva assim a uma capacidade, uma compreensão, vai desencadeando pensamento. Você fala: para que eu vou ficar maluco de tanta coisa. Como a sociedade do formigueiro funciona. Quem que ensinou a formiga a ser operária? E quem ensinou que a rainha é rainha e não muda de função? Quem ensinou a abelha a fazer mel? Quem ensinou o vagalume a iluminar? Quem ensinou a águia a isso? Quem ensinou o João de Barro a fazer uma casa do jeito que faz? Quem ensinou os peixes? Quem ensinou? Quem ensinou? O Jó pergunta isso, né? Aliás, Deus pergunta para o Jó. O Jó está tão angustiado que Deus fala: senta aí, Jó, vou fazer umas perguntas para você. Ele fala assim: ô Jó, me fala aí sobre anatomia do jacaré, parafraseando. Ô Jó, não sei. Deus diz assim: ô Jó, você não sabe nem de esqueleto de jacaré, você quer argumentar comigo sobre o sofrimento? Você não sabe nada, cara. Deus pergunta assim: ô Jó, você sabe que se uma avestruz, e era considerada uma ave menos inteligente, vamos dizer assim, né? Ela coloca o ovo, ela bota o ovo no deserto, ou seja, não tem referência. E como que ela sabe depois onde colocou o ovinho lá e volta lá? Ela não tem referência. Ela não é a ave mais ou menos privilegiada. Eu já falo: não sei como ela faz isso. Aí Deus fala assim: Jó, você não sabe nem como a avestruz sabe onde enterrou o ovo no deserto. Você quer argumentar comigo como eu conduzo a sua vida? Depois que Deus vai argumentando, o Jó fala assim: é verdade, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço de uma forma diferente. Você não conhece nem esqueleto de jacaré, você não conhece nem anatomia de behemote, você não conhece nem como a avestruz ela bota e sabe onde botou. O que é o homem então para que Deus se importe? Ele que fez o céu, ele que derrota adversários pelo louvor das crianças. E o que é o homem? Comparado, o homem é insignificante. Como os salmistas, os profetas, o Jacó: eu sou um vermezinho. Por que Deus se importaria com você? Pergunto, verso 4: o que é o homem para que com ele te importes? E o que é o filho do homem para que com ele te preocupes? Uma figura poética. O homem e o filho, que depende do que é fraco. O que depende do fraco é fraquíssimo, né? O que é essa coisinha? Mas aí ele mesmo responde. E ele diz: tu, Senhor, nos fizeste, é verdade, um pouco menor do que os anjos, mas nos coroaste de glória e de honra. Irmãos, aqui é aquilo que a gente não sabe explicar, mas a gente tem que aproveitar.
Os anjos são mais poderosos do que nós. Eles são criaturas que nós não temos condições de descrevê-las, a não ser o que a Bíblia diz, mas é muito pouco. Os anjos pecaram. Os anjos que pecaram se transformaram em demônios. Nunca mais pode reverter a natureza. Nós pecamos em Adão. A consequência deveria ser a mesma, definitiva, porque Pedro e Lucas e Judas vai dizer que eles estão amarrados e condenados eternamente. E quando Adão pecou, nós pecamos juntos. E quando nós esperávamos a condenação, Deus disse, não, eles são imagem e semelhança. Eu me faço homem para salvar homem. Deus não fez anjo para salvar anjo. Não tem soterologia para anjo, tem soterologia para homem, porque Deus nos considera dignos da salvação. A maior alegria do homem é receber a oferta da salvação. A maior alegria do homem é receber o perdão gratuito do Senhor. Os anjos, em Lucas 2, cantaram o dia da encarnação. Glória a Deus nas maiores alturas. Anjo não tem alegria da salvação. Imagine você e eu, que nos sentimos perdidos, mas ouvimos o Evangelho e explodimos de alegria. O nosso entoar de louvores deve ser muito maior do que os anjos, porque nós fomos salvos, nós temos a eternidade. O Pai nos amou, o Pai mandou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos dignos, nós somos honrados pela cruz de Cristo, pela vida eterna, pelo sangue derramado na cruz. Os anjos são maiores, mas não têm a dignidade da salvação. E como Davi, ele é resiliente, ele é persistente, ele encara, ele continua, o verso 6. Tu o fizeste, o aqui evidentemente que é o homem, o ser humano. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Anjo não consegue domar rebanhos. Anjo não cria, não domina. Mas o ser humano, ele cuida. E do que ele cuida? Aliás, a palavra dominar, Gênesis 1, 28, que aparece aqui, é uma ideia de coparticipação da criação. O que Deus está dizendo para nós é que Deus, não porque ele precisava, mas por misericórdia, é como se ele desse um passo para trás, assim, termina a criação você. Entende? Porque na cultura em que a Bíblia foi revelada, o proprietário é aquele que nomeia. E tem até uma questão, cível, que hoje a gente trata melhor com ela, mas quando havia os casamentos, a mulher era um objeto de propriedade do homem. Por isso que tem o sobrenome do homem. É fulano de tal, que pertence a ele. Não é assim? É assim. A gente lida com essa coisa melhor hoje, não tem mais essa questão. Mas você é minha agora. Então quem nomeia é dono de. E quem dá nome aos animais? O Adão. Adão, eu já fiz tudo aí, agora você classifica. Porque nomear não é dar nome aleatório, é segundo a função que Deus criou, ele classifica. A gente chama isso hoje em filosofia, em ciências, outras de taxonomia. Ele faz isso, então ele vai chamar isso. Então Deus recua, como um bom pai, fala, vai lá filho, agora você dá nome, porque é você que está criando. É claro que não é, mas é um afago da graça. Ele nos chama de co-criador, porque nós cuidamos da criação de Deus. Anjo não faz isso. Anjo não sabe cuidar da criação do Senhor. Mas nós dominamos a criação. Olha só, verso 6. Tu fizeste dominar sobre as obras da tua mão. Foi o Senhor que fez, mas a gente que domina. Sob os seus pés, tudo puseste. Os seus pés aqui não é Deus. Os seus pés aqui é o homem. Deus colocou os pés de cada um, do ser humano, da raça humana, o domínio da natureza. E aí então Davi, todos os rebanhos, as manadas, até os animais selvagens, as aves do céu, até os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas do mar, Deus entregou para que nós cuidássemos dela. Eu vejo a maneira em que meu pai, ele se relaciona lá com os bichinhos que ele tem lá. Ele diz, é isso, acabou. Eles fazem, eu queria fazer isso, eu não consigo, eu não estou vivendo bem, o mandato cultural de Deus, é isso que chama. Meu pai fala assim pro cachorro, ele chama Leão, Leão vem cá, o Leão vem. Eu vou falar pro Semildo vem cá, ele corre mais ainda. Não estou entendendo, está rebelde. Mas é uma capacidade incrível.
Um domador dominar uma fera como um leão, um elefante, sondar os mares, a biodiversidade dos mares, penetrar no espaço e explicar a intensidade da luminosidade das estrelas. Tudo isso Deus deu, por quê? Porque Deus nos criou com honra, com dignidade. O pecado ele solapou, o pecado ele maculou, o pecado usurpou, mas o sangue de Jesus Cristo nos trouxe a dignidade humana, para que honrássemos o Senhor, para cuidar da criação de Deus. Os anjos não possuem essa capacidade, mas eu e você possuímos. Os animais são só selvagens, eles só rosnam, mas o poder do impacto da fala de um homem, de um ser humano, tem poder de acalmar, tem o poder de trazer tranquilidade, de domar as feras. Nem os exércitos se levantam, nem a natureza animada e inanimada, ela tem poder sobre o homem. Ela nos assusta por conta do pecado, mas Deus colocou em nós a capacidade de dominar. É por isso que nós estamos caminhando para o novo céu e nova terra, onde de novo viveremos na plenitude da criação que Deus nos deu. E ele caminha para o final. Mas antes de caminhar para o final, imagine, o Davi, ele está na solitude do seu trabalho pastoril, compondo, escrevendo, argumentando, dialogando, e ele está conversando com Deus, e ele está mostrando a dimensão, a grandeza, a magnitude incompreensível de Deus, ao mesmo tempo que ele, um mero pecador, pode conversar com o Senhor. Agora imagine você, e aí eu tentei fazer uma paráfrase, alguma historinha aqui, e o que eu escrevi aqui, ó. Imagine você, você comprou um produto de uma grande empresa, uma empresa dessas que vende por aí, mas eles entregaram o produto errado. Acho que isso não acontece, né? Você compra uma coisa e te entrega outra. Aí você fala, eu vou ligar para essa empresa, porque a qualidade, a funcionalidade não está de acordo com aquilo que eu vi. Aí você pega o telefone, sei lá o que, e tenta ligar. O que acontece? Angústia que beira, né? Eu não vou falar essa palavra aqui, ela pode ser muito ruim, alguém pode tomar mal. Mas você quer acabar com a sua vida. Eu não quero viver de tanta angústia, eu não consigo falar com essa gente. Porque eu quero trocar o negócio que eu quero. Você não consegue falar. Sabe aquele saque, serviço de atendimento ao consumidor? Não funciona. Não funciona, pode acreditar. Sabe, eu vou falar, aí vou trocar. Você não vai. É assim, estou exagerando, né? Não desista dos seus direitos. Mas você vai ficar angustiado. Você não consegue falar com eles. Agora imagine, né? O prefeito da cidade. Ele não é mau. Ele não pode atender todo mundo. Não tem tempo. Você quer conversar com ele? Eu vou reclamar. Não dá, a demanda é muito grande. Ele tem tempo e energia limitada. Imagine o governador então do estado. Imagine o presidente. Não dá, irmãos. Você não consegue falar com eles. Você não consegue falar, não vai acontecer. Agora imagine a sua família. Você tem marido, esposa, você tem filhos, tem netos, tem amigos. Não é que você tem que escolher porque você é mau. Você não consegue falar com todo mundo. Você não consegue falar com alguns e alguns não conseguem falar com você. Do seu ponto de vista, ele não quer falar com você e o contrário é verdadeiro. Não fala mais comigo, não é. Você também não fala com o outro. É a demanda. Não tem jeito, tem que priorizar. Os avós não conseguem passar tempo com os netos. Os netos a mesma coisa. Os filhos com os pais. As necessidades são muitas. E ela é de tempo integral. Todo dia. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Impossível, não tem como você atender todo mundo. E o Davi está conversando com o Criador do universo. Ele conversa com Deus. Deus tem tempo na agenda a qualquer momento. Para mim e para você. Ele não se angustia. Ele não se cansa. Ele não se fadiga. E não é um mero exercício religioso de conversar ao vazio que ele chama de oração. É um sentimento de presença que preenche
o vazio da alma, porque a oração, Deus está presente nela. É a nossa pressa, é a nossa falta de intimidade, que faz a gente pensar que Deus é um governo que não tem tempo para nós. Eu lembro uma vez que o pastor disse que a gente é acostumado a orar a oração do caçador. Não, qual é essa oração? Porque ao invés de a gente se ajoelhar e começar a orar, a gente só põe um joelho no chão, né, igual o caçador, e rapidinho atira e já acaba. Ele nos convida a conversar com Ele. Não tem fila de espera, não tem protocolo de chegada. Você pode conversar com Ele a qualquer momento. Isso é um absurdo, isso é um espetáculo. Os mais cruéis inimigos não resistem a uma boa conversa com o Pai que nos recolhe no quarto da oração, na intimidade entre você e Ele. É por isso que ele começa dizendo: Senhor, Senhor nosso, e termina da mesma forma. É por isso que o Davi, ele começa e termina da mesma maneira, dizendo: Senhor, Senhor nosso. Ele pode orar, ele pode reclamar, ele pode desabafar, ele pode agradecer, porque ele tem certeza que há um diálogo na intimidade, há uma certeza de relação, de relacionamento. A oração é o meio que você fala com Deus, que fez o universo com uma força absurda, com o dedinho. E aí eu vou terminando aqui com essa expressão. Ele termina do mesmo jeito, né? Mas eu quero fazer algumas conclusões aqui. Quem é o homem? Essa é uma pergunta. Quem eu sou? Essa pergunta existencial, ela está cravada no coração de cada um de nós, na alma, no âmago, no integral, no íntimo. Você pergunta: o que eu sou? Qual é a minha vocação? O que eu devo fazer? E essa não é uma crise só de adolescente. Ela pode ser mais exacerbada lá naquela época. Mas até hoje você pergunta: e quantos procuram, né, a clínica pastoral? Pastor, eu não sei qual é o meu ministério. Por quê? É angústia. Você precisa se acertar. Você precisa para você mesmo. É isso que eu sei fazer. Quem eu sou? É uma pergunta existencial. E aí as ciências humanas, elas foram estabelecendo algumas ciências que tentam ajudar a responder essas perguntas. Para o pensamento humano do Antigo Testamento, inclusive, quem é o ser humano? Ele é uma criação dos deuses, não do Deus, dos deuses, possivelmente, que existissem, que criaram, para que os deuses, na sua vida monótona, se divertissem com os seres humanos. Você já viu isso em algum conto, na mitologia grega, nos filmes? Você tem lá uma porção de deuses no Olimpo, numa espécie de céu, e eles ficam brigando. Aí eles têm um tabuleiro, eu vou pôr esse aqui, porque eles estão judiando. Por que os deuses fizeram os seres humanos? Para passar o tempo. Eles não tinham nada que fazer, fez o ser humano, e agora então eles colocam você em várias dificuldades. Para quê? Eles ficam disputando entre eles. Para essas pessoas, o ser humano é um objeto em que os deuses criou, porque a vida nessa eternidade era sarcástica e monótona. O Salmo 8 fala assim: não está errado, não é por isso não. O Salmo 8, nós somos informados que Deus nos criou para ser corregente dele. Ele nos criou para cuidar da sua criação. Deus não sou eu. E aí, algumas teorias foram criadas. Se estuda nos bancos universitários, nas discussões dos primários mesmo. Essa angústia, ela nos move, nos motiva a buscar uma resposta para essa insanidade da busca de quem eu sou. E aí nós temos uma ciência chamada antropologia. O que é antropologia? Estudo do comportamento humano. A antropologia filosófica, ela considera o homem do ponto de vista físico. O que é isso? Você é a matéria aí agora. Mais ou menos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Você vai morrer mesmo? É matéria. Faça o que você quiser. Aproveita. O que você tem vontade? Vai lá. Essa, de alguma maneira, simplesmente, simplista, a antropologia filosófica, ela é física. Ela considera o quê? Ter vontade, faça. Mas é igual aos animais. O animal é assim. Deu vontade de copular, copula. Onde ele está, não importa. Deu vontade de defecar, defeca. Deu vontade de urinar, urina. Deu vontade de morder, morde. Eu acho que você e eu pode ser melhor do que um animal.
Você pode controlar as suas emoções, ainda que você seja o maior dos perversos, você pode. Então, a antropologia filosófica, ela tem o seu valor, mas ela não resolve. Mas nós temos também a antropologia cultural. Ela considera o homem na transformação da natureza. O que é o homem? O homem é a sua cultura. O que é cultura? É a transformação da natureza. Então você vive no biombo, você vive num ambiente, você vive num local, e o que você transforma da natureza, aquilo é o que você é. Então você produz culturalmente. O homem, ele é um ser cultural porque ele produz cultura. O animal não produz cultura, ele só é, ele não transcende. Eu falei do João de Barro aqui, né? A casinha do João de Barro, ela é do mesmo jeito da primeira. Eu costumo brincar na aula de antropologia que nunca vai chegar a Maria de Barro e diz assim, ó, eu quero pintar a casa de outra cor. Não, quem faz isso são as nossas esposas. A Maria de Barro não vai fazer isso. Eu não gostei do sofá, compra outro. Não, para ela tá bom. Porque ela não faz cultura. O ser humano não. O ser humano pinta a casa de amarelo, daqui a pouco tem que pintar de outra cor, porque tem que transcender. Então, essa filosofia cultural, o homem é aquilo que ele transforma. A antropologia científica, ela vai trazendo o rigor científico. A mais A é igual a ao quadrado. A 1 mais 1 é igual a 2. Então você é uma fórmula matemática, alguma coisa assim. Tudo isso tem, né, salvo os exageros, alguma explicação. A antropologia filosófica, ela nos ensina a perguntar, mas ela não dá resposta. É engano quem diz a filosofia responde tudo. Não, ela ensina a perguntar sobre tudo, mas ela não responde nada. O que é a morte, o que é isso, o que é aquilo, ela te ensina a perguntar. Tá, e a resposta? Não, a resposta eu não sei. Por isso que dizem que filósofo não é muito bom da cabeça, né? Ela te ensina a perguntar, eu sei perguntar, agora é a resposta. Não, eu não disse que ia responder. Eu disse que ia ensinar você a perguntar. Sabe perguntar? Você está formado. Você recebe um certificado. Filósofo, o que é? Você sabe perguntar. E resposta? Não tem. É angústia, né? Tudo isso tem o seu valor. Mas só a antropologia bíblica e teológica que nos dá a resposta. Nós somos amados de Deus, criados para louvor da sua glória. Nós somos cuidados por Deus. Nós podemos conversar em oração com o Criador, e Ele nos chama para dominar a sua criação. Criação que foi perdida por Adão e Eva, mas recuperada pelo segundo Adão, chamado Jesus. É Ele que celebramos. É Ele que é Salvador, é Ele que é Remidor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus te chamou para dominar, mas não o domínio perverso, o domínio a partir do louvor, o domínio que traz dignidade, o domínio que nos ajuda a enfrentar o dia, a morte, as dificuldades, esperando o grande dia que o Senhor voltará e restaurará para toda a eternidade o que o pecado maculou. Então nós oramos e cantamos: Maranata, a hora vem, Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor. Enquanto o Senhor não vem, nos dá, Senhor, a alegria de servir o Senhor onde o Senhor nos colocou. Se o Senhor nos colocou na área da saúde, da educação, no ministério pastoral, se o Senhor nos colocou no campo da arte, no campo do trato público, não importa. O Senhor é o Senhor nosso, que nos deu recursos, que nos deu a alegria de servi-lo. E todos os nossos adversários, eles podem ser vencidos com armas simples, com o louvor das crianças que nos motivam. Nós somos teus, nós te louvamos alegres, porque podemos vencer os nossos inimigos, e podemos fazer pelo poder da tua palavra. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe.